tributário brasileiro sempre foi sinônimo de complexidade, de insegurança jurídica e alto contencioso. A aprovação da reforma tributária brasileira prometeu enfrentar esse problema histórico com um modelo mais simples e previsível para contribuintes e para o fisco. Agora, com o início da fase de transição e de testes do novo sistema, o debate entra em uma etapa decisiva. Como essas mudanças vão funcionar na prática? Quais são os principais riscos dessa travessia entre o modelo antigo e o modelo novo? Afinal, o desenho aprovado será suficiente para reduzir litígios e dar segurança jurídica a empresas, estados, municípios e União? Esse videocast faz parte do projeto Jurisprudente, do Jota, que coloca uma lente sobre os efeitos da insegurança jurídica nos negócios e no desenvolvimento do país. A cada episódio, um jornalista do Jota recebe convidados do setor público para debater o que causa insegurança jurídica e institucional na prática. No episódio de hoje, a conversa é sobre se e como o Brasil pode, afinal, superar o caos tributário. Eu, Bárbara Mengardo, entrevisto Anelise Almeida, Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, e Leonardo Alvim, coordenador do Comitê Tributário da CEJAM. Bom, primeiro, muito obrigada pela participação e queria começar com uma pergunta um pouco mais ampla, digamos assim. O sistema tributário, por anos, foi caracterizado como complexo, injusto, um manicômio tributário, como a gente tanto ouvia falar. Inclusive, né, essa foi uma das grandes queixas apontadas no projeto Jurisprudente também como uma das grandes questões relacionadas ao sistema tributário brasileiro. Bom, a gente teve a aprovação da reforma, que agora está na fase, né, de implementação. A gente vai ver um cenário melhor com a reforma tributária? Oi, Bárbara, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com você, estar aqui com o meu querido amigo Léo. Eu acho que a resposta para essa pergunta é um retumbante sim. O sistema tributário, principalmente por conta da reforma da emenda 132 e da reforma tributária do consumo, tende a ser mais simples, tende a ser mais fácil de compreensão, tende a ser mais transparente, seja para o contribuinte, aquele que vai pagar o imposto, seja para aquele que vai para a Fazenda Nacional, para os fiscos, para aquele que vai administrar isso. E transparente também, no fim das contas, o consumidor que está ali pagando o preço e que efetivamente é quem arca com o custo do tributo. Então, na minha opinião, sim, o sistema aprovado pela reforma, que a gente está passando naturalmente por uma fase de transição, ele vai reduzir os custos, ele vai tornar a vida daquele que declara o tributo, de que paga o tributo, muito mais simples e para as fazendas também muito mais simples. Eu, primeiro, queria agradecer o convite do Jota, parabenizar pelo projeto Jurisprudente. Segurança jurídica e ambiente de negócio é tudo que a CEJAM quer, então a gente está extremamente alinhado. Então, agradeço ao convite, cumprimentar aqui Bárbara, minha chefe e amiga Anelise e todo mundo que está nos assistindo. Eu concordo plenamente com a Anelise e eu diria que o contencioso que vai ser formado pós-reforma tributária é exatamente aquilo que a reforma tributária, enquanto projeto do Executivo, não queria e o Congresso aprovou. A reforma tributária ela se pautou em premissa de você ter base ampla para não ter alguma coisa fora da base, outra dentro da base ou discussões, você tributar todo mundo de maneira igual, ou seja, não ter discussão se a alíquota é 1 ou é 2, você acabar com benefícios fiscais e devolver via cashback e você tributar no destino para não ter guerra fiscal. Então, essas eram as premissas da reforma tributária. O que vai ser gerado de contencioso tem relação com aquilo que foi de desidratação da reforma no processo legislativo democrático, que são os regimes privilegiados, favorecidos, diferenciados, que realmente vai ter algum contencioso, difícil de mensurar, mas o contencioso vai ser naquilo que a reforma não queria que acontecesse. Mas, em vista do sistema tributário atual, é um cenário completamente incomparável. A gente pode desenvolver e aprimorar essa discussão, mas eu estou 100% de acordo com a Anelise que a gente vai ter um cenário muito melhor do que o atual. A gente sabe que ainda tem
alguns pontos a serem regulamentados, né? A gente está vendo o momento de regulamentação do IBS e da CBS, a gente ainda tem definição de alíquotas, por exemplo, imposto seletivo, ou mesmo a alíquota, né, a primeira alíquota para a CBS, né? Existe algum risco de, nessa fase, a gente ter o desvirtuamento desses princípios da reforma tributária, de ser um sistema melhor, de ser um sistema mais célere e mais justo? Vou te dizer que risco sempre tem, né? Porque você tem uma atividade humana ali, né? E, nesse momento, a gente está fazendo um debate na regulamentação, discutindo e concretizando o federalismo de cooperação que a emenda 132 trouxe. Então, o regulamento da CBS, que é da União, ele tem que ser quase que uma cópia do regulamento do IBS e vice-versa, né? Então, naturalmente tem discussões, são muitas pessoas, são muitas instituições envolvidas. Mas eu preciso ressaltar, e Léo tenho certeza que você vai concordar comigo, o papel da consultoria jurídica nisso, né? A reforma foi um projeto, então, encaminhado pelo Executivo, que já passou por uma discussão interna, depois amplamente discutido no Congresso Nacional, né, com várias inclusões e opiniões democráticas agregadas. E agora você tem, então, toda a estrutura da administração tributária, seja as secretarias de Fazenda, seja a Receita Federal, as procuradorias estaduais, municipais e a própria Advocacia Geral da União, olhando para essa regulamentação. E aí te digo, assim, com toda a firmeza, o papel da PGFN dentro do Ministério da Fazenda, nesse momento, é garantir que a regulamentação da CBS seja fiel à Lei Complementar 214, à Emenda Constitucional 132, já olhando para a Lei Complementar 227, mas, assim, já para garantir que aquela ideia que saiu de dentro do Ministério da Fazenda, que foi feita ali a muitas mãos, que ela seja efetivamente concretizada no regulamento que vai sair, que é um regulamento denso, que é enorme, que vai mudar nesse primeiro momento. Então, está todo mundo ainda muito inseguro com o que ele vai trazer, e a minha garantia, tenho discutido isso muito internamente, ele tem que ser fiel à Emenda Constitucional 132, fiel à Lei Complementar 214, sem invencionices. É isso. Obviamente que eu iria concordar, não iria discordar, né? Mas é isso. Claro que tem riscos. E existem muitos pontos, Bárbara, de regulamentação que botam os entes federativos estaduais e municipais em conflito entre si. Então, por exemplo, a gente chegou a receber demanda na Sejan para dizer o seguinte: eu tenho uma faculdade em EAD. Qual que é o destino? O cara está assistindo em todo lugar do Brasil. Qual que é o percentual? Então, vão existir dentro do regulamento vários conflitos. E dependendo da forma com que o poder vai se organizar dentro do comitê gestor, é possível que quem tem o poder regulamente uma forma que beneficie a si próprio e isso gere uma determinada distorção, que talvez seja difícil em termos de legalidade ser olhado, mas que pode ter algum tipo de problema. Então, é claro que exige, sim, uma atenção. Mas mesmo em termos de controle, veja que facilitou muito. Você não pulverizar em mais de 5 mil municípios, 27 entes estaduais e mais a União em um único regulamento é uma coisa que facilita muito, que você dá um tiro só. Há a promessa de se abrir para debate e para sugestões antes de estar valendo. Então, é um processo muito mais democrático, muito mais público, muito mais dialógico do que o anterior. Risco sempre há, e acho que os riscos estão na composição. A gente viu, por exemplo, o enfrentamento de duas entidades municipais muito fortes, que têm interesses muito antagônicos entre si, e eu diria que o risco está nessa captura política federativa dentro do comitê gestor. E eu queria perguntar agora um pouquinho sobre judicialização. O procurador Leonardo até citou isso. Quais são os principais riscos atrelados à reforma tributária quando a gente fala em judicialização?
a advocacia pública ela já está olhando para quais que são os pontos que podem gerar judicialização ou não. E aí, procurador, eu queria até perguntar especificamente sobre a CEJAM, porque a gente sabe que a CEJAM já está fazendo um acompanhamento em relação à reforma tributária, né? Isso também acaba sendo uma forma de evitar um conflito lá na frente? Com certeza, Bárbara. A gente, em 26 de junho do ano passado, a gente fez na CEJAM uma sessão extraordinária especificamente para receber demandas sobre a reforma tributária. Então, aquela coisa da gente estar acostumado no Brasil, que é diferente lá fora, do contribuinte ter que atuar, interpretar e aplicar a norma tributária antes do próprio Estado a interpretar, é um problema danado para o contribuinte, porque quando o Congresso ele publica um texto. Você que é jornalista sabe muito melhor do que eu que um texto pode ser interpretado de várias formas. Ainda que a intenção de quem publicou o texto seja ele permite mais de um tipo de interpretação. Então, a gente está acostumado com a publicação de um texto e aí o Estado disse para o contribuinte, se vira, agora você interpreta. E depois, se você interpretar errado, eu vou lá e te autuo e meto a multa, que pode chegar a 150%. Então, a gente está acostumado com isso. Talvez pela primeira vez a gente tenha feito uma sessão e falou assim, não, contribuinte, eu vou ser legal com você. Eu falei, não vou ser legal, vou ser o correto que eu nunca fui com você. Eu vou te permitir, e a gente chama todas essas entidades confederativas com a capilaridade que elas possuem, para elas nos demandarem para a gente fazer a interpretação antes da norma estar atuando. Então, a gente está extremamente preocupado e extremamente antenado para a gente antever esse tipo de risco e dar interpretações antes que os problemas eles surjam. Claro que a gente pode divergir da interpretação do contribuinte, mas dar ao contribuinte a previsibilidade do que eu acho já é alguma coisa. Que é uma coisa, faz sozinho, talvez daqui a uns anos eu te diga o que você fez. E às vezes você dá essa interpretação antecipada, é um norte para muita gente saber para onde percorrer e evitar uma série de contenciosos. Então, acho que a administração pública, CEJAM, e quando eu falo CEJAM é PGFN, CEJAM é Receita, CEJAM é CGU da AGU, é todo mundo integrado, né? Hoje, estados e municípios também, porque o Compeg e a NPM integram a CEJAM. A gente está muito preocupado com isso e tentando sempre fazer, inclusive com os outros poderes. A próxima sessão da CEJAM vai ser dia 31 de março, no STJ, presidente Herman, ministra Nancy, convidados toda a primeira sessão de Direito Público do STJ. Então, está tudo muito unido nesse pacto de segurança jurídica e previsibilidade para o contribuinte. Na mesma linha do que o Léo falou e adiantou, a gente tem olhado para essas possíveis conflitos, possível contencioso, seja administrativo, seja judicial, tem tentado antecipar um pouco as teses. Por incrível que pareça, já há venda de teses da reforma, né, online, na internet. A gente tem tentado monitorar isso também para saber eventual ponto que possa levar ao judiciário. Eu gosto muito dessa percepção que o Léo trouxe, que ele aplica isso lá na CEJAM, de você se antecipar ao eventual conflito, de você se antecipar ao eventual contencioso. As grandes causas tributárias no judiciário, se você olha elas em retrospectiva, você consegue ver assim, bom, às vezes com uma interpretação conjunta, com uma oitiva do contribuinte, com a Receita, né, eu digo, do meu ponto de vista aqui da União, a Receita disse A, B ou C numa solução de consulta, numa IN, a Procuradoria diz XPTO num parecer. Quando a gente senta e trata isso de uma forma conjunta, e a CEJAM é esse espaço hoje, a gente pode dizer, bom, grandes teses poderiam ter sido evitado. Um contencioso que é caro para o Estado brasileiro, que é caro para o contribuinte, e que gera essa insegurança, né? Você começou dizendo que o sistema tributário é caótico, ele é difícil, na minha opinião, e veja, eu estou no tributário há mais de 20 anos, ele é difícil de acompanhar, de você saber o que está acontecendo, porque muitas vezes você tem da mesma norma, daquele mesmo dispositivo, a interpretação do contribuinte, a interpretação da Receita, a interpretação da Procuradoria-Geral da Fazenda, a interpretação dos estados, dos municípios, né, de diferentes escritórios de advocacia, do judiciário. Então, e aí, assim, qual é a interpretação que está valendo nesse momento que
Então, esse passo anterior de vamos evitar o conflito, vamos aprender com os erros, com essa experiência que a gente já tem, e aplicar uma reforma que seja, de alguma forma, consensuada, interpretações que sejam consensuadas, eu acho que a gente evita, assim, anos de litígio tributário. Queria fazer uma última pergunta sobre reforma tributária e depois vamos para outros assuntos, sempre seguindo, né, nessa linha da segurança jurídica. Enfim, a gente ouve bastante que vocês até chegaram a falar no começo o quanto que a reforma tributária vai tornar o sistema tributário melhor. Mas eu queria saber, assim, qual vai ser o primeiro ponto que os contribuintes vão poder sentir em relação a essa melhoria? Digamos assim, a primeira coisa que vai ser o evidente em relação a como o sistema tributário está melhor. Eu vou dar um palpite nisso, tá? Eu acho que o Léo é a pessoa especial para responder isso. Eu acho que, para o cidadão, a primeira coisa que ele vai perceber é que ele vai ficar muito claro quanto que ele paga de tributo. Ele vai conseguir ver na nota fiscal quanto que ele paga de tributo. Para o empresário, né, seja indústria, comércio, serviço, ele vai se relacionar com um ente só. Mesmo que seja, a gente tenha CBS, IBS, mesmo que naturalmente você tenha Receita e o comitê gestor, mas esse povo todo está falando a mesma língua. Então, eu acho que são duas vantagens assim geniais, sabe? Seja para o contribuinte, para o cidadão, para a cidadã que vai ver transparente, ok, essa tributação é isso que é o tributo, seja para o responsável tributário, para o pagador do imposto, como é que ele como que ele se relaciona com a administração tributária. Concordo. E acrescentaria, eu acho que os dois são perfeitos, do seu ponto de vista do contribuinte, principalmente de pessoa física, e já estava rodando, né, aquela nota fiscal teste, você vê como é que já roda. Existe aquele negócio que é chamado de anestesia tributária hoje no Brasil, que tem um... Nunca tinha ouvido falar. Anestesia tributária. Você cria um monte de tributos complexos, e você não sabe quanto você paga de tributo. Então, você fica anestesiado e você não sabe. Então, agora você tem como ele mencionou, você tem um tributo transparente, o cara vai olhar na nota e isso favorece o controle social de aumento de carga tributária. Eu me lembro uma vez, Bárbara, essa história é muito divertida. Em 2016, eu fui coordenador geral de assuntos tributários da PGFN, que é a CAT. E aí eu me lembro que eu tinha acabado de chegar lá, e a gente examina lá, dá pareceres sobre projeto de lei, projetos de atos normativos, né? E era uma proposta de aumento de IPI de chocolate. Está querendo aumentar o IPI de chocolate. Era uma proposta lá. E aí essa proposta de aumento de IPI de chocolate, sabe para que era? Era porque alguém dentro de algum ministério tinha esquecido de colocar no projeto de lei orçamentária a prorrogação de uma isenção do setor hoteleiro. Como a lei de responsabilidade fiscal fala que se você tiver uma renúncia já com orçamento em curso, você tem que aumentar um outro tributo, o coitado do cara que fabricava chocolate estava tendo um aumento de tributo para compensar aquele outro tipo de coisa. E ninguém tinha a menor ideia, ou seja, o cara não vai reclamar daquela mordidinha do IPI do chocolate. Agora, aumentou 0,1 de IBS-CBS, é para todo mundo. Para todo mundo vai ver. Fora. Não tem pegadinha, não tem uma base presumida, não tem um crédito presumido, porque você pega lá, você pode pegar. A gente viu isso muito, Andrés, aquela questão do ICMS, base de cálculo PIS e COFINS, se o ICMS integra ou não, e aí tinha aquela discussão, o ICMS é o que está destacado na nota ou é o efetivamente pago? Exatamente. E depois que a gente viu, quando teve um período que a gente foi calcular o que a gente paga, muitos pagam nada. Fica nesse papo de ter a carga tributária altíssima e é lotado de benefício fiscal e não paga nada. E aí, nossa, olha aqui a nota fiscal, esse contribuinte paga 200% de imposto. Na hora que você vê quanto que o cara tem de benefício fiscal que não está naquela nota, paga zero. Por isso que eles estavam brigando tanto que era o ICMS na nota e não efetivamente recolhido, que muitos não pagam nada. Em estados com um monte de benefício fiscal que tem. Então, ninguém sabe quanto o cara paga de tributo. Agora sabe. Então, ele vai sentir verdadeiramente a real carga tributária. Isso é muito legal. Tem estudos, Bárbara, que mostram, por exemplo, alguns países, principalmente aqueles que vivem de petróleo, eles não cobram tributo.
E aí as pessoas que moram lá, em algum desses países, não se sentem cidadãos, porque ele acha que é tudo dado para ele, porque não cobra tributo. O tributo tem uma noção de cidadania. Eu pago por aquilo que eu estou tendo. Exatamente. Agora a pessoa vai enxergar muito isso. O quanto paga realmente vai controlar esse aumento de carga tributária. Eu acho que isso é muito legal. E para o cidadão de baixa renda, o cashback. Meu pensamento. Né? O cashback vai ser visto ali. Vai ser visto. Então, o sujeito fala assim, olha, estão devolvendo o meu tributo. Eles estão devolvendo meu tributo e eu acho que isso é muito legal. O sujeito ter essa devolução do tributo, eu acho que vai ser muito legal. Então, você vai enxergar de cara e concordo plenamente. A questão das pessoas jurídicas enxergarem um lugar, um loco só de interlocução é um avanço espetacular. Né? Essa coisa da cidadania, o pagamento do tributo que ele gera, ele tem consequências numa sociedade estruturantes, assim, das pessoas se entenderem. A gente tem muito esse discurso de eu pago muito tributo, o Estado não me devolve. Quando você começa a entender exatamente quanto você paga de tributo, qual é a sua parcela naquilo, você começa a cobrar daquele que você elege, você começa, sabe, se relacionar com o Estado de forma diferente, assim. Eu acho muito bacana. E você falando, Léo, essa coisa do cashback, eu acho de uma riqueza na reforma, sabe? De transformar esse sistema num sistema muito mais progressivo, né? De que eu gosto demais do exemplo, assim, é muito chocante o exemplo do pacote de fralda, que independente se você é uma mãe solo, uma mulher preta da periferia, você paga o mesmo valor do tributo naquele pacote de fralda de que se você é uma mulher de uma outra camada social mais privilegiada, que não assim tá muito muito gritante. E isso acaba com a reforma, né? E o cashback vai mostrar isso assim escancarado, né? É muito legal isso. Posso fazer um complemento? Por Uma coisa favor. muito legal. Às vezes a pessoa leiga, o cidadão comum, não entende e ouve algumas bobagens das viúvas e dos viúvos do sistema velho. Não. Vou contar uma coisa. Uma vez eu estava conversando com um fiscal de São Paulo, um auditor fiscal de São Paulo, e aí, mencionando alguns estados, como é que funciona essas coisas. Que eles tiveram vários benefícios fiscais inconstitucionais, benefícios fiscais tem que dar por lei, tem que ser para todo mundo e tem que ser público. Mas os estados, vários deles, faziam tudo na gaveta, escondido para contribuintes específicos. Isso por décadas. Declarado inconstitucional, convalidado pela Lei Complementar 160, o Congresso convalidou a picaretagem que era feito. E aí, uma vez eu conversando, como é que os estados faziam contra esse tipo de coisa? Então, por exemplo, tinha estados que queriam beneficiar uma empresa específica. Como é que eles faziam? As outras não poderiam saber que aquela empresa estava tendo aquele benefício fiscal. Então, no meio, você tem um monte de atos normativos, a Secretaria de Fazenda publica um monte de ato tal. No meio do ato, eles publicavam assim, fica deferido conforme... E aí ninguém passa a ter. E aí você vai descobrir que aquilo é um benefício fiscal gigante para uma empresa. Isso acabou. Outro exemplo, substituição tributária era foco de corrupção. Porque na substituição tributária, como é que você faz? Você pega e fala assim, olha, eu vou cobrar presumindo qual que é o preço final. Então, eu vou cobrar antecipadamente, né? Quando eu estou falando que o substituído está lá na frente, a gente chama de substituição tributária progressiva ou para frente. Então, eu pego aqui, eu vou cobrar lá atrás, mas eu não sei qual que vai ser o último fato gerador. Eu vou cobrar da Petrobras e o último é o posto. Quanto que é o posto? Não sei. Então, você faz uma presunção do preço sendo cobrado na bomba. Ok. Já houve casos ou denúncias de contribuinte falar assim, se eu conseguir mudar qual que é esse preço presumido dessa substituição tributária, eu consigo um monte de economia de tributo que ninguém percebe que eu estou tendo um benefício fiscal, aquele tipo de coisa, e nicho captura para corrupção. Isso acabou. Então, assim, é claro que a gente tem que criticar. O problema é que às vezes as pessoas confundem, quando a gente bota o microscópio no problema, parece que é só o problema. Não vamos comparar com o sistema atual, que é uma coisa surreal, né? É uma coisa que não tem parâmetro no mundo inteiro, né? Quer dizer, o resumo é que o nosso sistema atual consegue transformar benefício de hotel em tributação de chocolate. Exatamente. Exatamente. Adorei. Pode ser a manchete. Exatamente. Bom, queria fazer uma pergunta, saindo um pouco dessa questão da reforma tributária. Bom, durante muitos anos a gente ouvia bastante que a União era a maior litigante do Brasil.
O chefe já fica até a coceira aqui, deu nela agora com essa pergunta. Esse é um cenário que foi deixado para trás? Esse é um cenário que foi deixado para trás há muito tempo. Esse é um cenário que foi deixado para trás há muito tempo. Queria deixar isso registrado. A União aparecia, eu vou falar a União Fazenda Nacional, né? Aparecia como maior litigante na Justiça Federal, especificamente, no polo ativo e no polo passivo. No polo ativo, por conta das nossas execuções fiscais. E no polo passivo, porque mesmo a União sendo demandada pelo contribuinte, a gente acabava recorrendo muito e apresentando muitos recursos, né? Infindáveis recursos. Esse é um cenário que muda na Procuradoria. 2010 é um marco temporal importante, né? Então, veja, estou falando de 15 anos, agora quase 16 anos, que a gente vem, do ponto de vista do polo ativo, da cobrança do crédito público. Então, a PGFN classificou o estoque da dívida, a PGFN entendeu, fez análises patrimoniais, a gente trata agora de ajuizamento seletivo, então a gente só manda para o judiciário efetivamente aquilo que precisa do poder jurisdicional do Estado e manda execuções fiscais que são muito mais robustas e com chance de efetividade. Não é mandar a execução fiscal para prevenir a prescrição do crédito ou coisa assim. Desde 2023, final de 2023, ali na presidência do ministro Barroso, no Supremo e no CNJ, a PGFN trabalhou muito próximo ali dos projetos do Supremo e do CNJ de extinção de processos de execução fiscal que não fossem efetivos, de baixo valor, compartilhando a nossa expertise também, né? Quase 15 anos de expertise, como eu falei, com o Poder Judiciário, e aí com os entes subnacionais, com os conselhos de profissionais que também ajuizam a execução fiscal. Do ponto de vista do polo passivo, que é o que a Fazenda Nacional se defende e recorre, a gente há muitos anos, então há mais de uma década, só recorre daquilo que tem efetividade de sucesso. Aquilo que a jurisprudência já se manifestou, a Procuradoria é autorizada a não recorrer, a não apresentar sequer contestação e tudo mais. Você vê, Bárbara, que é um número muito irrelevante. Durante o ano de 2024, 2025 a gente não tem ainda os números fechados, mas 2024... só no TRF3, que é o São Paulo e Mato Grosso do Sul, é o maior TRF do Brasil em número de processo, a Fazenda Nacional sai em agravos de instrumento, quer dizer, agravo de instrumento é aquele recurso contra uma liminar, uma decisão cautelar liminar de primeira instância que a gente recorre para o TRF. Nós reduzimos 85% o número de interposição de agravo de instrumento. Então, isso em comparação com o quinquênio anterior, a gente fez uma comparação. Isso me dá uma satisfação de dizer, quando a Fazenda Nacional recorre, quando a Fazenda Nacional busca o judiciário, a gente busca porque precisa do ato jurisdicional, da força do Estado juiz. Não porque quer enrolar ou quer dificultar a vida do contribuinte ou quer encarecer a cobrança, muito pelo contrário. A gente tem trabalhado, e esses números são impactantes, para dizer, olha, a Fazenda da PGFN tem trabalhado para resolver de forma mais rápida e menos onerosa a vida do contribuinte, seja na cobrança do crédito, seja na defesa do tributo, da tributação. Isso eu acho, são números bem bacanas. O CNJ tem um painel que fala das execuções fiscais e a escadinha é uma escadinha decrescente, então a PGFN já saiu, a Fazenda Nacional já saiu da lista dos 5 maiores litigantes, pelo menos há 2 anos já. Bom, eu acho isso aí um dos maiores absurdos da face da Terra, falar de alta litigiosidade da União. Vou puxar aqui, é muito absurdo. E tem várias camadas. Vamos à primeira camada. Hoje é tipo um mantra, qualquer congresso, etc., fala assim, porque o contencioso tributário no Brasil é 75% do PIB. Em todo lugar, que é uma pesquisa do INSPER. Eu sou do núcleo de tributação do INSPER, não participei dessa pesquisa, mas fui ouvido, o primeiro relatório está meu nome na primeira página, nota de rodapé. As pessoas não leem essa pesquisa. Eu poderia chamar
essa pesquisa e dizer praticamente o seguinte, se eu dissesse assim, o calote tributário no Brasil equivale a 75% do PIB, estaria mais correto do que eu dizer que 75% do PIB equivale à complexidade do sistema tributário. Vou explicar por quê. Sabe como é que essa pesquisa é feita? A pesquisa é feita da seguinte forma. Você pega e emite ofícios de lei de acesso à informação para a União, estados e municípios. Aqueles que respondem, você compila. Execução fiscal é dívida ativa. Dívida ativa não tem nenhuma relação com complexidade de legislação tributária. Dívida ativa tem a ver com calote. Alguém não pagou a dívida, se executa. Não todo, não chama todos os meus devedores da dívida ativa de caloteiros. Porque eu disse, é uma inadimplência, é o cara que não pagou o tributo, está sendo executado. Não pagou a tempo e modo devido, tem que cobrar. Então, assim, eu dizer que a União, quando eu coloco assim, isso equivale a 75% do PIB, isso tem a ver, a culpa é da União? Peraí. Eu estou cobrando o crédito do cara que não pagou. Do percentual de execução fiscal que a gente tem, talvez menos de 10% são execuções fiscais que são embargadas para discutir uma legislação tributária. Então, eu poderia dizer o seguinte, 75% a inadimplência tributária no Brasil equivale a 75% do PIB. Não podemos associar essa pesquisa a um contencioso no sentido de discussão de legislação que eu não estou entendendo, que tem uma divergência interpretativa da lei. Isso não é verdade. E muito menos a União ser a protagonista desse contencioso. Então, o primeiro ponto é, vamos colocar os números corretos do que a gente está querendo referir. Não é verdade que 75% do PIB equivale a disputa judicial por uma correta interpretação, porque a União está dando uma interpretação correta. Isso não é verdade. Aquilo lá está relacionando com dívida ativa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, falando da União, a pesquisa é feita da seguinte forma. Quem responde está dentro, quem não responde está fora. Como a União responde tudo, parece que o contencioso dela é maior que os estados e municípios. Porque se o Estado não responde, ele está fora da pesquisa. Se o município não responde, ele está fora da pesquisa. Aí a União parece maior porque ela é bonita, ela responde tudo. Então, segunda camada. União não está nessa à toa, não. É porque ela responde. Os outros não respondem e ficam bem na foto. Então, vamos ler as pesquisas. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. Leiam as pesquisas. Esse é o segundo ponto. Aí a gente tem uma outra camada. Leiam tudo, né? Em vez de só a manchete. Exato. E nós temos uma terceira camada. É absolutamente incomparável a governança tributária da PGFN com qualquer procuradoria estadual e municipal. Com todo respeito a todos os meus amigos, eles vão concordar comigo, os procuradores estaduais e municipais. É absurdamente incomparável o que a PGFN faz com todos os dois por dados e por números. A PGFN, em 2011, 2010, 2011, por parecer sem lei, ela já autorizava seus procuradores a dispensar eles de contestar e recorrer quantia repetitiva do STJ e do STF. 2010. Até hoje, não existe uma procuradoria estadual municipal no Brasil que dispensa procuradores a contestar e recorrer por repetitivo. Para quem é leigo e não está familiarizado, o que eu estou querendo dizer? Quando existe um julgamento no STJ ou no STF, no controle difuso, aquele julgamento só vale para os processos que estavam no tribunal esperando o julgamento. Para os outros todos, não vale. A PGFN, não, eu já aceito, perdi para tudo. Mesmo aquele processo que não estava em julgamento, eu falei, parei de contestar e recorrer. De novo, depois, por um outro parecer da PGFN, que foi o 2025 de 2011, a PGFN vinculou a Receita. A Receita também não vai lançar. Exatamente. Então, o único ente federativo que deixa de contestar, deixa de recorrer e deixa de lançar por repetitivo do STJ e do STF é a União. Isso fala que a gente é litigante. A gente é o litigante do país. Então, assim... Tu sabe o que está acontecendo agora? Muitas ações judiciais, o contribuinte entra e junto o parecer diz assim, olha aqui, esse tema a PGFN não recorre mais. Seu juiz, a gente entrou numa outra fase. O próprio contribuinte está trazendo o assunto dizendo... Pode não contestar? Nem manda para a PGFN contestar, porque eles já não vão contestar mesmo. Não, peraí que a gente precisa olhar caso a caso. Mas é muito de vanguarda. É isso. A PGFN criou a transação. Não sei se você sabe. Quem criou a transação foi a PGFN. Eu participei, Annelise, também do grupo de trabalho que elaborou a minuta da medida provisória. Então, a gente criou a transação. A gente criou a CEJAN no âmbito da União para trazer todas as entidades federativas. Está lá CNI, CNA, FEBRABAN, Abrasca, GETAP, todo mundo lá dentro para ouvir os contribuintes. Então, a gente dizer que a União
ela é mó litigante no sentido de quem traz complexidade. Eu vou trazer um outro ponto que também é muito impactante para quem está nos ouvindo. Eu não sei se você sabe, existe um mercado bilionário de teses jurídicas no país. Existem empresas que são alavancadas por fundos de investimento que compram a tese antes de ajuizamento. É uma indústria esse tipo de coisa. O que eu estou querendo dizer? Tem fundos que chegam assim para a empresa e falam o seguinte, olha, tem uma tese nova aqui, você me vende a tese para eu ajuizar em seu nome? Então, eu chego para a empresa X e compro a tese antes do ajuizamento. Então, aquela tese está sendo ajuizada, a tese no futuro, se eu ganhar, eu ganho 100 bilhões. Eu te compro ela por 100 milhões, se eu ganhar, ela é minha. E ela ajuiza, mas já tem uma cessão de direito creditório daquela tese para aquele fundo. É uma indústria bilionária. E aí há um ajuizamento recorrente e a União é litigante que está se defendendo. E vou dizer outra que pouca gente tem coragem de falar, que é o almoço grátis do mandado de segurança. Hipocrisia é pó na história do mandado de segurança. Vou dizer o que eu estou querendo dizer. Quando os empresários brasileiros criticam que os reclamantes no processo trabalhista não são condenados em honorários advocatícios e, por isso, litigam muito que a gente tem uma indústria trabalhista, esquecem de dizer que o mandado de segurança, que não foi criado para discutir tese, acabou se tornando o maior processo e são empresas milionárias e bilionárias que litigam de graça no Brasil, porque não tem honorários. E, na verdade, o mandado de segurança vira, muitas vezes, a gente percebe isso na PGFN, um balão de ensaio de tese. Se entra com um mandado de segurança numa determinada vara federal. Se o juiz não dá a liminar, a parte vai lá e desiste do mandado de segurança. E aí entra com o mesmo mandado de segurança, e a gente tem mapeado isso por escritório de advocacia, com a mesma tese, numa outra vara federal. Às vezes, numa outra jurisdição de outro TRF. Então, isso a gente tem um gráfico que vai sair agora no nosso PGFN em números, que mostra que a curva da quantidade de ação anulatória proposta, ela é inversamente proporcional à curva dos mandados de segurança. Isso é um problema grave. A PGFN já levou, a AGU participa disso, o ministro Messias tem olhado para isso, a gente já levou isso à OAB, já levou isso ao CNJ. É necessário uma discussão sobre mandado de segurança em matéria tributária, sem sombra de dúvida. Eu concordo com o Léo. Então, veja, como é que a gente vê? A gente tem um estímulo à litigância no Brasil. O grande empresário rico, ele litiga de graça. Ele pode entrar com mandado de segurança com custo zero. Lógico que ele tem custo do depósito judicial, ele tem custo de contratar escritório de advocacia, mas ele não tem sucumbência. Então, você tem uma indústria de capitalização e financiamento para o litígio e uma litigância gratuita para quem tem capacidade contributiva. E aí tem esse ajuizamento, a gente se defende e a União é grande litigante no Brasil. Então, assim, é muito panfletário essa coisa de dizer que a União é grande litigante. A gente tem que aprofundar melhor nas pesquisas que existem e entender melhor e ter coragem de dizer o que existe no direito tributário brasileiro. Procuradores, agradeço muito, procuradora Anelise Almeida, Leonardo Alvim, agradeço muito pela participação de vocês, foi uma honra conversar e foi muito gostosa a conversa. Esse videocast, ele é uma iniciativa do Jota pela segurança jurídica e regulatória no Brasil. Nesse programa colaboraram Letícia Paiva, Luiz Carvalho, Priscila Trindade, Raquel Cavalcante, Valentina Trevor e Vitória Lacerda. Eu sou Bárbara Mengardo, editora de tributos do Jota. Até mais.